Gente, quando se fala da Bíblia, muitos pensam que a Bíblia é para ser deixada numa estante, num, num livro que a pessoa gosta e o que ele gosta, o que ela gosta, sabe? Deixar num livro que fala de proteção. Mas para quem conhece a Bíblia como cristão, como servo do Senhor, a Bíblia, ela é o guia. Ela nos ensina como devemos chegar lá no céu, como devemos chegar perto de Deus, como devemos falar com Deus, como devemos ser cristão aqui na terra, enquanto estamos na terra. E como chegar no céu quando Deus nos levar com Ele para a glória. Então, muita gente pensa que a Bíblia é um livro de antigamente, mas a Bíblia na verdade é uma tecnologia que tanto funcionou antigamente como funciona agora. Porque além da Bíblia ser o mesmo escrita há muito tempo, mas sempre ser novo nos nossos corações, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então eu quero falar um pouco da tecnologia da Bíblia. Esse aqui é o meu celular. É pequenininho. Ele. Um Samsung Pocket. E nele eu botei a Bíblia porque achei interessante o aplicativo. Acho muito bom para estudar em casa. Eu acho melhor em questão levar a Bíblia mais de livro mesmo. Porque eu não sei exatamente. Porque quem quiser, tudo bem, leva o celular. Mas para mim, prefiro levar o livro, porque isso é uma das características do crente. É ele levar a Bíblia segurando no peito, firme. Porque quem faz isso, quem vê a pessoa fazendo isso, vai dizer: eita, esse é crente de verdade. Então, mas para estudar em casa é muito bom. Mas eu não tenho nada contra quem leve. Minha opinião é levar a Bíblia de papel mesmo. Desculpa, a câmera, o webcam do meu computador é um pouquinho atrasado. Então talvez a imagem ou a voz fique um pouco atrasada. Mas é porque o meu celular, ele tem uma câmera até boa, melhor que essas que vocês estão me vendo. Mas ele não tem câmera frontal, é só câmera de ré. Brincadeira das partes. Vamos lá, eu instalei a Bíblia JFA offline. Não estou fazendo propaganda, só estou dizendo o nome para vocês baixar aí, quem quiser. E esse meu celular, como eu estava dizendo, eu estudo muito a Bíblia nele. Eu falo, ou melhor, eu boto a Bíblia em áudio, eu boto a Bíblia em outra língua. É muito bom, tem várias funções nessa Bíblia que é bem legal. Então se você quiser baixar, eu não sei se vai dar para mostrar muito bem ela, mas ela é essa Bíblia aqui, ó. Vai aparecer. Tá vendo?
Eu não sei se ficou de trás para frente as letras, mas de qualquer forma eu só queria mostrar. E eu aprendo muito com essa Bíblia. Essa Bíblia tem também trechinhos, tirinhas que eu boto na tela do celular para ler alguns. Aí todo dia tem 3. Bom, se alguém tiver um celular maior, no caso vai ser 4 tirinhas. No meu é 3 tirinhas que eu coloquei e eu achei tão legal. Aí se eu quero ler alguma coisa, eu clico só e já vai pro versículo ou o capítulo que eu quiser ler. E eu gosto mais de ler o capítulo inteiro para eu entender. Eu não fico em paz se eu ler só o trecho, eu não fico em paz, eu não consigo. Eu tenho um gosto tão grande pela Bíblia que eu leio o trecho e eu digo, não, vamos pro começo, eu não estou entendendo nada, eu quero entender tudo, eu tô ansioso agora para entender o resto, o que está acontecendo. Aí eu vou lá e leio. E é muito bom, gente, e fácil de aprender nessa Bíblia aqui, JFA Offline. Entendeu? Ela não é online, ela é offline. Tá certo que se você quiser baixar áudio da Bíblia, aí você tem que botar no Wi-Fi, no dados, alguma coisa assim. Mas eu aprendo muito, tá? Isso não é propaganda. Isso é só eu falando pra você do melhor aplicativo Bíblia que eu tenho. Que pra mim é o melhor aplicativo. Não sei vocês. Tá bom? Também se quiser, eu não tenho. Eu tinha, mas deu um troço no meu celular e apagou tudo. Aí eu tive que botar de novo. Aí dessa vez eu só botei a Bíblia. Mas tem também, para quem quiser baixar na Play Store, eu não sei se tem eu esqueci o nome daquele celular. Aquele celular que tem a maçã mordida. Eu acho que é uma maçã Apple. Eu não sei se tem na Apple Store, mas tem na Play Store da Google. Tem também um app da Aleluia App, que é Harpa Cristã. E você também pode baixar se quiser. É muito bom, são hinos legais. Eu gosto de hinos da harpa. É muito bom hinos, sabe? Hinos que tem até histórias muito boas. Já vi o compositor de algumas. Então, quem quiser, fica à vontade, tá bom? Agora eu vou falar novamente da Bíblia e sua tecnologia. Deixa eu tomar um pouco d'água aqui. Desculpa, isso é quase como ao vivo. Eu não sei cortar nada, eu não sei mexer em nada. Eu só gravo o vídeo cru mesmo, eu lanço no YouTube e acabou. Até porque esse meu computador não tá em muito bom estado, né? Ele fica fazendo umas coisas estranhas, esquisitas. Então o jeito é ir cru, o vídeo cru. Do jeito que eu filmei, eu boto. Tá legal? Nossa, eu emendei em tá ligado e tá legal. Que incrível. Mas vamos lá. Por exemplo, por que eu estou falando da Bíblia e sua tecnologia? Porque ela fala tanto de antigamente, como da história de Moisés, a história de Paulo, o que Paulo fez, o que
João fez, sabe? O que Isaías fez, mas também ela nos fala hoje em dia. Como por exemplo, você vai fazer uma prova de faculdade, Enem, essas coisas. E aí você diz para Deus, Deus, por favor, eu vou passar por uma prova difícil, nem entendo muito do assunto, estudei tanto, mas não entendo, não entra na minha cabeça. Eu já passei noites e noites acordado e não consigo. Então me dá sabedoria. O que é que eu faço? Então a própria Bíblia diz assim, ó, se você quiser sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. O que é liberalmente? Ele dá tranquilo, pegue. Fique, se precisar, pegue. O que precisar pode pegar. Entendeu? É isso que é liberal. Ele diz, pegue à vontade. Pede à vontade. O quanto de você quiser de sabedoria, você pede. E ele não condena você porque está pedindo. Entendeu? Ele não vai feito, por exemplo, você fazer uma pergunta à pessoa e a pessoa dizer, não sabe, né? Quem manda não estudar? Não, ele não vai falar nada disso. Ele diz, peça liberalmente, precisou, pede, eu dou, tranquilo, de boa. Entendeu? Então, essa é um dos versículos que diz na Bíblia que eu não vou dizer o capítulo nem o versículo para você, até porque eu não me lembro, eu já li, mas eu não me lembro agora. Mas também você baixa o aplicativo que eu falei no celular e vai ler, ler a Bíblia todinha, que aí você vai achar os versículos que eu vou dizer, tá bom? Vou deixar você com curiosidade, e também porque alguns versículos eu esqueço. Mas, de qualquer forma, se eu soubesse, não iria falar. Você vai baixar a Bíblia. JFA Offline. Viu? É isso aí. Você, por exemplo, você não é servo de Deus, você está sem religião ou em outra religião que não seja o protestanismo, acho que é assim. Desculpa, mas eu com essas palavras difíceis eu não me dou bem. Mas vamos lá. Eu prefiro dizer crente, canela de fogo, fogo no pé, essas coisas assim. Essa coisa de crente protestanismo. Não dá não. Dá não. Vixe. É cada palavra esquisita. Eu não sei como os pastor consegue falar. Mas vamos lá. Se você não é crente, é católico, é espírita, mas você ou então você não é nada, ou é ateu, mas sempre fala, poxa, por mais que eu faça, eu sou uma pessoa boa, dou coisas para as crianças, eu ajudo as pessoas mais velhas, eu faço ação social, dou alimento, dou brinquedos, eu não me sinto cheio. O que tá vendo? Então vou dizer para você, a Bíblia diz assim: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas um pouco mais à frente, acho que em outro capítulo até, no capítulo bem anterior desse, o capítulo 8, 32, esse eu lembrei, e esse eu tô dizendo, porque eu não sei, mas eu disse, bom, já disse.
O capítulo 8, versículo 32 de João, ele diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quando você conhece Jesus e aprende sobre Jesus, você é liberto. Porque aí se você aprendeu Jesus, você aceitou a Jesus, ele te liberta de tudo, porque ele te mostra tudo o que está certo e tudo o que está errado. Em outra parte da Bíblia, Jesus diz que ele é a água da vida, ele é o pão da vida, o pão do céu. Entendeu? Ele alimenta o seu espírito, a sua alma. Ele te faz sentir bem. Coisas que você fazia antes, quando você aceita Jesus, não faz mais. Se você era uma pessoa boa, mas bebia, era uma pessoa boa, mas fumava, ele te mostra na Bíblia, assim tá errado, e eu quero te libertar, e eu vou te libertar. E você é liberta. Então, para você ver como a Bíblia é importante. Se você, por exemplo, diz, você é crente, e diz, meu Deus, o que eu faço para ter o poder que o Senhor tinha? Tenho um desejo de curar pessoas, eu quero falar novas línguas, eu quero ter o dom da profecia, o dom de exortar, de mostrar o caminho da verdade, de dizer que você está errado e você precisa fazer é aceitar Jesus. Se você... A Bíblia diz também em João 14, 12: se você crê em mim, vai fazer as mesmas obras que eu faço, e vai fazer maiores ainda. Então, a Bíblia diz que você deve confiar no Senhor, crer no Senhor, para que possa fazer tais coisas. Mas também tem que ser liberto pelo Senhor, tem que ter aceitado a Jesus, tem que ter aceitado os seus caminhos, entendeu? Aprendido ler a Bíblia, cultuar o Senhor, jejuar, orar, para que você possa fazer a mesma coisa que Jesus. Porque se você ver em todo o caminho de Jesus, Jesus vivia pelos desertos, Jesus vivia falando com pessoas, e quando alguém vinha trazer alimento para ele, ele dizia, a comida que eu queria, que eu tenho para comer é fazer a vontade do meu Pai. Então nós devemos ser assim também. Ele estava falando em alimentar o espírito, e foi bem no momento em que ele falava com a mulher no poço de Jacó, a samaritana. E então ele falou com ela, e os discípulos vieram e trouxeram, e ele disse, não, eu não quero comer. A comida que eu queria comer, já comi. Ou seja, ele estava dizendo que ele ajudou essa pessoa e também se alimentou espiritualmente. Porque até então Jesus era corpo físico, era matéria, era daqui da terra. Porque ele veio ao mundo como criança, como uma criança, simples criança, um corpo normal como o seu, como o meu. Então, ele podia ter comido? Podia, mas quem sabe até ele comeu. O que ele estava falando aos discípulos naquela hora,
é que ele estava alimentando o espírito. Veja só, se você fala de Deus, você alimenta outro e ainda se alimenta da palavra de Deus. Então, se a Bíblia não tem tecnologia, então nada disso é real. Não é? Mas é real. Jesus existe. No túmulo de Jesus está escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, vai nos ressuscitar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vai nos levar, nos arrebatar. Então a Bíblia sim tem tecnologia. E de ponta. Porque ele não te mostra só o passado, mas fala do seu futuro. Entendeu? É simples. Se você aceita Jesus, mesmo que você seja uma pessoa boa, uma pessoa que não faz mal a ninguém, uma pessoa que você ajuda as pessoas, você faz tudo para agradar as pessoas, dá presente às crianças, faz qualquer coisa, mas não é crente, não é fiel ao Senhor Jesus Cristo, não é do protestantismo, então você não vai para o céu, porque a Bíblia diz que só vai para o céu aquele que aceitar Jesus, aquele que for fiel, entendeu? Aquele que dizer: Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador, entendeu? Se você é católico, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele fala assim: meus amados e queridos irmãos, fugi da idolatria. Mas anteriormente, em Êxodo, se não me engano, ou é em Êxodo ou em Levítico. Minha mente não está muito boa agora, mas de qualquer forma foi quando Moisés escreveu as leis. Ele disse assim, ou melhor, o Senhor Jesus Cristo escreveu as primeiras tábuas, mas por causa do pecado do povo, Moisés teve que fazer a segunda tábua e Deus escreveu nela. E ele disse que não façais outros deuses, que só adorarás ao teu Deus. Agora, vocês pensam assim, vocês católicos, espírita, todos que adoram um santo de barro, de gesso, sei lá. Claro que para vocês não estão adorando ao gesso. Vocês estão adorando aquele que está realmente no céu, no que vocês acreditam. Mas o problema é que Jesus não precisa ser retratado dessa maneira, por imagens. Jesus é como um vento, o vento não se vê, o vento se sente. O vento, você sente o frescor na pele e diz: ah, que vento gostoso, que vento maravilhoso. É assim Jesus Cristo, ele entra no teu ser e você diz: que visita de Jesus Cristo maravilhosa, como a presença de Jesus é importante para a minha vida. É assim. O motivo de Jesus não querer que você use imagens de escultura para poder representar Jesus. E outra, Jesus não, o próprio Jesus, ele diz que só a ele, o próprio Deus diz: só a mim você vai adorar, só a mim você vai prestar culto. Porque tem uma parte da Bíblia que fala num versículo, eu não me lembro muito bem, mas ele fala que de uma maneira diferente, com outras palavras,
que ele tem ciúme de você. Ó, preste atenção. Se você tivesse um filho e de repente esse filho conhece um amigo e quando ele conhece esse amigo, ele fica se apega tanto ao amigo, sabe? E às vezes se apega mais como um amigo, se apega como um irmão mesmo, como quase filho da pessoa, mesmo que a pessoa seja de igual modo com ele, mas ele se sente mais atraído pelo amigo do que por você, pai ou mãe. E aí você convida ele para sair, ele não quer, mas se um amigo convidar, ele vai. Você pede uma coisa para ele, ele não quer fazer, não tá afim de fazer, mas se um amigo pedir a mesma coisa, ele vai. É só um exemplo. Se ele amasse mais um amigo que você não sentiria ciúme? Se ele, bem dizer, quase que prestasse um culto pro amigo, porque o amigo é aquele amigo da hora, é aquele amigo mais importante que tudo. E você, como ficaria? Pois é, se você tem ciúmes do seu filho, se você não quer por causa de cuidados, porque para começo de conversa, o ciúmes realmente é um cuidado. Só se deve tomar cuidado com excessos. Mas não vem ao caso o que eu estou falando agora. O que eu estou falando é, você não ficaria com ciúmes? Deus ficaria com ciúme de você também. Aliás, ele vive com ciúmes, porque ele tem um cuidado de você, ele quer levar você para o céu. E quando você presta um culto a uma estátua, mesmo que não seja exatamente a estátua é só para lembrar, vamos dizer assim, de toda forma, você está pecando. Porque Deus disse, não façais outros deuses. E quando ele estava dizendo não façais outros deuses, é porque antigamente não tinha essa João, Maria, entendeu? Até porque era no tempo de Moisés. Mas existia sim outras estátuas. Existia a estátua de Dagon, a estátua de Moloque, onde serviam as crianças para ser queimadas nas mãos daquela estátua que era de ferro, feito de ferro, com as mãos de ouro, se não me engano. De toda forma, eles matavam as crianças queimadas, sabe? E Deus nunca ia pedir isso. Ele deu o seu filho único para não precisar matar ninguém, sabe? Imaginem se ele, em vez de dar o seu filho único, sabe, o Jesus Cristo, ele quisesse que você trouxesse o seu primogênito para a igreja, para ser morto, né? Mas não precisou isso, até porque seria um pecador morrendo por pecadores, não adianta de nada, sabe? Ele viu que também a morte dos animais sacrificados, ovelha, pomba, não adiantava, porque é produto pecador, está na terra, está contaminado, entendeu? Jesus foi o único que veio puro para aqui, para a terra, porque ele não podia pecar, ele não podia deixar, mas ele tinha tentações, ele tinha muitas tentações. Então, se você quer realmente ter a vida preenchida por Deus, você tem que aceitar Jesus. Ele é o único caminho, ele é a verdade que liberta, ele é a saúde das nações. Essa coisa de, não, todos os caminhos levam a Deus. O diabo quer que você saiba isso, o diabo quer que você pense nisso, mas isso não é verdade.
Porque o diabo é mentiroso. É a natureza dele ser mentiroso. Entendeu? Essas pessoas que roubam, que cometem roubo, estelionatário, essas pessoas que são ruins, elas... Estelionatário, ele rouba como? Mentindo. Ah, tem uma casa assim, mostra uma casa a você, aí quando você compra, descobre que é de um morador. Tem morador na casa. Então, se ele está mentindo, é porque o diabo está nele. O diabo é mentiroso. Entendeu? Quando o diabo falou com a mulher de Adão, a Eva, ele falou o seguinte: foi Deus que falou assim? Vocês não podem comer. Veja bem, vou até ler na Bíblia porque minha cabeça hoje está meio esquisita. Mas vamos lá. Ó, a queda do ser humano. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Vê, mentiu, porque Deus disse: de toda árvore do jardim, coma à vontade, se panturre, mas da árvore do meio do jardim, a árvore do bem e do mal, o conhecimento do bem e do mal, vocês não comam, porque certamente vocês vão morrer. Ou seja, ele estava dizendo: se vocês comerem, eu vou matar vocês. Entendeu? Eu estava dizendo assim, porque até então realmente ele disse isso. Ele disse que o castigo seria a morte. Mas só que Deus, ele tem um amor muito grande, e o seu filho Jesus se pronunciou acerca disso. Entendeu? Se você ler a Bíblia toda, você vai achar versículos coerentes com esses, de que mostra que Jesus se ofereceu para morrer por nós. Entendeu? Ah, mas depois de tanto tempo o povo sofrendo é que ele vem morrer? É, mas o povo precisou ser castigado porque pecava. Era pecando, Deus mostrava o amor dele, e as pessoas: não, vamos só adorar a ti agora, vamos destruir todas as imagens e vamos só adorar a ti. E aí passava algum tempo, voltava para o pecado. Então caía nos próprios pecados, levava o castigo severo, muito severo. Mas de toda forma Jesus se pronunciou e quis morrer por nós. Então respondeu a mulher à serpente: não, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ou seja, o diabo já mentiu, disse: de toda árvore vocês não podem comer, já botando dúvida. Disse a serpente à mulher: certamente vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então veja aqui, ele mentiu. O diabo mentiu. Entendeu? Por quê? Ah, ele é nojento, é safado. Não, ele é nojento, é safado, mas é a natureza dele mentir mesmo. Ele é mentiroso por... sei lá o que, nem sei se eu digo de nascença, né? Porque como é que esse bicho nasceu grande? Mas é isso aí. Ele mentiu. Ele colocou dúvidas.
na cabeça, mentindo para eles. Não, vocês vão ser como Deus. Entendeu? E eles acreditaram em quem? No diabo. Ela acreditou no diabo. E aí, comeu do fruto, chegou Adão, reclamou com ela, e em vez dele dizer não, comeu também. Sabe? E pior, mais à frente, ele culpa Deus. Quer ver? E ouvindo a voz do Senhor Deus que passeava no jardim, à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: onde estás? Respondeu-lhe o homem: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Eles viviam nu. Na verdade, como eles viviam com Deus, não é que eles viviam nu. Vou explicar uma coisa a vocês. Eu vi uma pregação e o pastor explicou bem isso. Eu vi no YouTube também uma história da Bíblia sendo contada em vídeo, né? Uma ilustração que eles na verdade eram vestidos da glória de Deus, porque eles tinham contato com Deus, eles viviam juntos com Deus, então eles eram vestidos de glória. Como eles pecaram, perderam a vestimenta de glória, e ali eles se achavam nus, não é que eles viviam nu com o corpo todo de fora, tá ligado? Então Deus pergunta para ele: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Ao que respondeu o homem: veja bem, o homem culpa a mulher. Era para ele dizer: não, Senhor, eu pequei porque eu comi do fruto que ela me deu, sabe? Eu comi, em vez de eu falar com ela e contar ao Senhor tudo que houve, tudo que aconteceu, não, fui besta e comi também. Ela disse: não tem problema. Não, ele pegou e disse assim: a mulher que tu me deste me deu. Ou seja, o Senhor é o culpado. Essa mulher aí que o Senhor me deu, ela pegou e me ofereceu o fruto, e aí, e agora? Entendeu? Assim mesmo. E aí Deus pega e castiga a mulher, o homem, joga para fora do jardim do Éden e castiga a cobra também. Entendeu? A Bíblia diz que antigamente a cobra tinha pernas, tinha pés, patas, entendeu? E aí a Bíblia diz assim para a cobra, ó: porquanto fizeste isso, maldita serás tu dentre todos os animais domésticos e dentre todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Vê? Ela anda se arrastando agora, não tem mais perna, ela se arrasta sobre o ventre. O que Jesus disse, o que Deus disse, na verdade. Então Deus diz mais assim: o que acontece hoje da gente matar uma cobra por medo dela nos picar, e muitas vezes a gente está andando na mata e alguma cobra nos pica nos pés, é o que Deus diz aqui, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência. Ou seja, a mulher com medo, ela faz o que? Grita, fica com medo da cobra, e aí pega um pau para quê? Para matar a cobra. Isso é a inimizade que Deus colocou entre a mulher e a cobra. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a dor da tua concepção. Ou seja, a mulher só tem dor no parto hoje porque
a primeira mulher que existiu pecou. E aí por causa disso aconteceu, porque o certo, o que o homem estava fazendo se a mulher estava sozinha? Por que ele deixou ela sozinha? Sabe? Ele pecou nisso também. Em dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Entendeu? Ou seja, hoje em dia o homem manda na esposa. O homem é o cabeça da casa. Mas não vão se esquecer de uma coisa. Aqui não está falando que o homem é para mandar na mulher, bater na mulher, acabar com a raça da mulher, não. Ele está falando que o homem é para ordenar a mulher em questão a casa, entendeu? Não é pegar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e se não der eu arrebento você. Não, não é assim não. Até porque o apóstolo Paulo, ele fala que os maridos devem respeitar a mulher assim como Deus respeita a igreja e cuida da igreja, entendeu? É assim que a Bíblia fala. Então, se Deus respeita a igreja, se Deus ama a igreja e trata a igreja bem, o marido também tem que fazer a mesma coisa. Ele só diz aqui que o que a mulher quiser, tudo que ela quiser fazer, ela vai ter que pedir ao marido, tem que conversar com o marido para fazer as coisas que ela quiser. Não é assim não, eu vou fazer isso e acabou-se. Não, ele está casado com ela. Ela está casado com ele. Se casou porque quis, agora aguenta o tranco. É isso que a Bíblia diz. Viu? Não vá se enganar e bater em mulher porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça da mulher. Nananina não. O homem tem que respeitar a mulher e cuidar da mulher assim como Deus cuida da igreja. Em primeiro lugar, fica a família, o cuidado da família. Em primeiro lugar, na verdade, fica Deus. O segundo, cuidar da família. O terceiro, ir para os cultos, adorar ao Senhor. É assim. Tá ligado? E por causa do pecado do primeiro homem, a terra ficou maldita. Ó, e a terra por tua causa Maldita é a terra por tua causa, em fadiga comerás dela todos os dias da tua vida. Se o primeiro homem e a primeira mulher não tivesse pecado, eles iriam ter comida farta, sem precisar trabalhar, tá? Eles poderiam fazer alguma coisa aqui, outra ali, sabe? Fazer as coisas também para Deus, adorar a Deus e viver em paz, em harmonia. Mas eles pecaram e por causa disso teriam que trabalhar para poder comer, entendeu? Trabalhar duro. E veja hoje em dia, é assim. Se você não tem um bom estudo, saber falar pelo menos duas línguas internacional, claro, porque não adianta você dizer, eu falo inglês e português. Claro, você é brasileiro, mas hoje em dia, se você não souber inglês e espanhol, inglês, alemão, dependendo do trabalho que você pegar, inglês e chinês, se você não aprender, se você não estudar, não vai trabalhar não, filho. Se não trabalhar, não come. Vou viver da minha mãe. Tua mãe vai morrer um dia, viu? Se prepara. Lembra que mãe não é imortal não. Qualquer hora, meu filho, você vai ter que botar a mão no chão. Entendeu? E se você não tem estudo aí, é que é verídico mesmo o negócio. Que aí você vai ter que catar latinha. Tá ligado? É isso aí. Então, a Bíblia
ela tem tecnologia. Ela fala com nós, dentro de nós. Quando a gente erra, o Espírito Santo nos alerta, a gente lê a Bíblia, e aí a gente vê que está errado e pede perdão a Deus. E aí na própria Bíblia, Deus fala conosco que a gente está perdoado. E pode crer que acontece isso direto comigo. Eu digo direto quando eu peco. Quando eu peco, faço uma coisa errada, eu fico com aquilo na minha cabeça e o Espírito Santo diz: você errou feio, poxa vida, por que você fez isso? Você está com a cabeça onde? E aí eu vou ler a Bíblia e aí Deus me diz algo. E aí quando eu leio na Bíblia de novo, eu peço perdão e vou ler de novo para pedir uma resposta a Deus e Ele dá. Entendeu? Se você não consegue as coisas, você é crente, mas diz: poxa, meu Deus, sabe, acontece tanta coisa comigo que eu não tenho fé, eu não consigo ter fé, tenho muito pouca fé. Então, ó, tá aqui, ó, Hebreus. Eu disse que eu não ia falar, mas como eu sou boa gente, eu tô falando, eu sou tão boa gente que eu tô falando os capítulos e os versículos dos livros e os livros automaticamente, para você ver que eu sou boa gente. Mas vá ler a Bíblia, viu? Vá ler a Bíblia. É isso aí. Ó, se você precisa de fé, a Bíblia diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é a prova das coisas que são invisíveis, você não vê. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Então, para você ver que a Bíblia diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que se não veem. Por exemplo, você, quando é pequeno, seu pai diz assim: eu vou lhe dar um presente por causa disso, sabe? Vamos dizer, por exemplo, você foi bem na prova e pediu algo para o seu pai. Ele vai te dar. Até que eu não acho isso muito certo, mas agora eu estou falando só uma comparação, fazendo uma comparação. Tá, você pediu um presente para o seu pai e aí chega o tempo e seu pai diz: vou te dar o presente, eu tenho dinheiro e vou comprar. Você não viu o presente, ele não comprou ainda. Ele até compra e deixa guardado para lhe dar no momento certo. E você sabe que vai ganhar, mas sabe que ainda não tem ou que está guardado. Você não ganhou, você não viu o presente, não sabe o que é. Mas você tem certeza de que vai ganhar o presente. Então assim mesmo somos nós cristãos. A vinda de Jesus não aconteceu ainda, até porque se tivesse acontecido, todo mundo estaria com um grande clamor de tristeza, de angústia, porque foi deixado para trás. Mas ainda dá tempo de se acertar com Jesus, porque Deus, Ele está lá no céu, mas Ele está junto com você e está te dizendo, dando a maior força: aceita, aceita, me aceita, eu estou doidinho para fazer coisas grandes por você. Aceita, aceita. É assim que o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Ele não está dentro de você porque você ainda não convidou Jesus para entrar. Quando você dizer: eu aceito Jesus como meu Salvador, entra no meu ser e fica à vontade aqui em mim, que seja a tua casa. Tenha o meu corpo como a tua casa, porque é o que a Bíblia diz. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Entendeu? E mais à frente,
No versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus sem fé. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Entendeu? É o Deus que abençoa, é o Deus que vai dar o galardão, que vai dar a vida eterna. A pessoa precisa acreditar. Não adianta você estar perto da outra e dizer: eu não acredito que você existe. Entendeu? Então, é isso que Jesus está falando. É isso que se não me engano, Hebreus foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, é porque tem alguns livros que não foi escrito pelo escritor, mas foi escrito por alguém que estava perto, né? Ou que conhecia ele. Mas eu acho que aqui é o apóstolo Paulo. Bom, não vem ao caso. O que vem ao caso é o que eu acabei de explicar aqui. Então, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que quando você não aceita Jesus e peca muito, a Bíblia diz que o diabo, ele, em 1 Pedro, capítulo 1 Deus diz assim, por Pedro, aqui no livro de 1 Pedro: sede sóbrios, ou seja, fique atentos, vigiai, fique atento, não se contaminem com o mundo, não fique dando corda, sabe? Não fique fazendo coisas que é errada para Deus. Vigia, ele está dizendo, vigiai, fique atento para todo canto, olhando para todo canto, para trás, para frente, para o lado, porque o diabo anda em derredor, ou seja, ao redor de vocês, rugindo como um leão, sabe? Quando você vai para um zoológico, você vê que o leão, quando você bota a cabeça assim em cima daquele muro onde fica o leão lá embaixo, e você olha assim, de repente do zoológico, né? Porque o zoológico aqui de Recife é assim, ele é cavado embaixo, e aí tem um lugar para o leão tomar banho de vez em quando, se refrescar, e de cima as pessoas ficam olhando o leão. E ele fica rugindo, ele olha pra você rugindo. Aí você diz: ah, que bonito. Aí tem gente até que pensa: ah, ele tá rugindo porque tá me olhando, ele gostou de mim. Nem a pau, filhão. Nem a pau. Ele quer lhe comer. Ele quer jantar você, almoçar você, dependendo da hora, né? Então, é assim o diabo, sabe? Ele quer te levar para o inferno, ele tá louquinho para te levar para o inferno. Por isso que Deus diz assim, ó: sede sóbrios, ou seja, não se embebede com as coisas do mundo. Não é só com a cachaça, com a cerveja, não. É com qualquer coisa do mundo, com mulher. Mulher passa, mulher envelhece, sabe? A bebida te faz mal e ainda é jogada fora depois. Ou seja, ela foi feita para entrar, para sair e te fazer mal.
sabe? Mas a Bíblia está falando de não se contaminar com o mundo, não se contentar com as coisas do mundo, porque você não é do mundo. Você foi feito para adorar ao Senhor Deus, para ser fiel, para falar da Bíblia, da palavra de Deus para as pessoas, entendeu? Para aprender e compartilhar o que você aprendeu. Então ele diz: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão e procurando a quem possa tragar. Então, se para você a Bíblia não é um guia, um GPS feito para você chegar ao céu, então realmente você vai se perder. Se você acha isso mesmo, que não dá para ler a Bíblia é só um livro antigo. Jesus, no Antigo Testamento, o Senhor Deus, ele fala o seguinte: existe o caminho do bem e do mal, da vida eterna, o caminho bendito e o caminho maldito, o caminho que você vai se salvar ou o caminho que você vai se perder. Estou falando com minhas palavras. Mas ele diz ainda, ele é tão bondoso, tão amoroso, que ele diz assim: mas escolhe o caminho que é bendito, o caminho que é glorioso, o caminho que leva você até mim. E no Novo Testamento Jesus fala a mesma coisa. No Antigo Testamento Deus está falando para Israel em questão a eles conseguir ir para Israel, porque eles estavam no Egito sofrendo. Deus manda Moisés para tirar eles de lá. Essa história você conhece, e se não conhece, leia, porque é muito gostosa essa história. E no Novo Testamento, veja que as coisas se conectam. Elas se conectam na Bíblia. Velho Testamento com o Novo Testamento. Jesus diz assim: há o caminho da perdição e o caminho da salvação. O caminho estreito, o caminho trabalhoso, o caminho difícil, não parece, mas leva à salvação. O caminho largo, o caminho tranquilo, de boa, no Manás, é o caminho que vai levar à morte eterna, à perdição, ao inferno. Então, lembre-se bem, é só poucos livros, poucos capítulos, poucos versículos que eu li da Bíblia para te mostrar que a Bíblia realmente fala conosco. A Bíblia é como, vamos trazer para o mundo de hoje, a Bíblia é o WhatsApp de Deus. Então, se você quiser falar com Jesus, abra o WhatsApp, de preferência no capítulo Gênesis, no capítulo 1 de Gênesis, e leia a Bíblia toda. Você pode conseguir ler a Bíblia em um ano. Eu consegui ler a Bíblia em menos tempo, porque a primeira vez em menos tempo, porque eu só li os profetas maiores e os livros que são para mim mais gostosos, mais satisfatórios. Mas quando eu li a Bíblia inteira mesmo, eu consegui com um pouco de mais de tempo. Então é isso que eu quero mostrar para você. Quando quiser um conselho de alguém diferente, de alguém que
não só conhece você como irmão, como amigo, como pai, como mãe, mas alguém que entenda a vida. Então, você lê a Bíblia, que você vai encontrar o que você procura. É isso que eu te digo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e que Deus te faça feliz. Até breve.